As civilizações são consumadas e reiniciam ciclicamente, similar a um relógio defeituoso. Não há uma data exata para cada evento de conversão do plasma eletromagnético ocorrer, apenas uma possível época calculável. Assim como há imprecisão no confuso calendário gregoriano, necessitando de anos bissextos para corrigi-lo, o mesmo acontece nos coerentes calendários lunares com seus 13 meses de 28 dias exigindo um dia extra ou, como costumam dizer, um dia fora do tempo para completar sua cronologia. Semelhantemente, os marcadores do evento não oferecem acertos rigorosos, pois eles têm uma margem de erro de alguns dias. Ou seja, o dia e a hora exatos ninguém sabe, conforme indicado metaforicamente na Bíblia. Utilizando uma analogia similar, não há um momento preciso para que uma cultura seja colhida ou uma criação de animais seja abatida. A época do amadurecimento é evidente para os agricultores, fazendeiros e trabalhadores do campo, mas apenas o dono é quem decide a hora oportuna em que a safra deve ser colhida ou os animais levados ao abatedouro, conforme as circunstâncias operacionais e mercadológicas. A maturação é apenas um dos fatores a ser considerado. Os lavradores e pastores não têm poder de decisão, muito menos as plantas e os animais. Em última instância, apenas os proprietários agropecuaristas estipulam quando ceifar ou abater, inclusive quando recebem consultorias técnicas de especialistas. Da mesma forma, somente o gerente ou diretor responsável por esse mundo-prisão decide quando será o dia e a hora de cada evento fatídico. Só podemos estimar a época que acontecerá. As conversões dos polos eletromagnéticos são ora inversões, quando o céu vermelho muda para azul, ora reversões, quando o céu azul troca para vermelho. No decurso de um dia, a civilização é reiniciada e a humanidade é quase inteiramente abatida. Somente um pequeno percentual, talvez em torno de 5 ou 10%, sobrevive para repovoar esse mundo e reconstruir uma nova iteração da sociedade sobre os escombros da recém-soterrada. Para facilitar, chamamos o fenômeno que ocorre no dia derradeiro de Ekopen, sigla para evento de conversão do plasma eletromagnético, termo livremente traduzido de IMPCOI, cunhado por Brian Austin Lambert, o primeiro a trazer esse assunto para a internet e a fonte onde todos os que o seguiram copiam sem citá-lo, além de misturarem suas crenças religiosas para seduzir um público de adeptos. O próprio Brian, que não era religioso, baseou seus estudos no campo primário ensinado por David LaPointe, que não é terraplanista. Ele é um físico experimental e provou suas teorias por meio de experiências em laboratório como demonstradas nessas imagens. Devido à magnitude do Ekopen e seu impacto em toda a humanidade, sobreviventes de civilizações anteriores deixaram marcadores e métodos para calcular a época do evento. Sinais no céu e na terra também foram descritos em escritos tomados como sagrados por diversas religiões e em livros de alguns cientistas que dedicaram suas vidas a estudar esse fenômeno. Desde a Bíblia judaico-cristã até o Mahabharata hindu, há diversos relatos do Ekopen. As obras do cientista Athanasius Kircher, escritas no começo do século XVII, logo após o Ekopen passado, são as mais completas. Recentemente, o livro de Sean Thomas, A História de Adão e Eva, classificado como secreto pela CIA nos anos 60 do século passado e liberado parcialmente apenas em 2013, também descreve o Ekopen, embora adote um modelo diferente de Athanasius Kircher. Ao pesquisar os livros desse autor, escritos em latim, os leitores têm acesso a informações detalhadas sobre o funcionamento desse mundo e, principalmente, sobre os eventos de reinício das civilizações, apesar de estarem cifrados nas ilustrações que acompanham os textos. Para quem não é fluente em latim ou não pode pagar um bom tradutor, analisar as gravuras conhecendo os códigos do Ekopen são suficientes para ampliar o conhecimento sobre esse fenômeno. Se houver demanda suficiente, farei uma série abordando os livros citados, tanto os religiosos como os científicos. Para concluir essa introdução, é importante citar os sinais que indicam a próxima reversão dos polos em andamento, pois também são marcadores. O Sol mudou da anterior e familiar cor amarela para branco desde o início dos anos 2000. Ele está ficando cada vez mais focado e mudando conforme a escala de temperatura. A próxima fase será azulada, quando o Sol estará superfocado, como se fosse um raio laser queimando os elementos mais frágeis por onde passa, principalmente as plantações, algo que poderá causar escassez de alimentos se a situação não for bem administrada.
O céu permanecendo vermelho por horas, dias e até meses ao nascer e se pôr em algumas localidades recebem pseudo-explicações de pseudo-especialistas quando, na verdade, são sinais de anomalias do campo eletromagnético indicando que o Ecopen está se aproximando. Durante os últimos séculos, a Lua era em formato da letra C ou D, conforme estivesse na fase crescente ou minguante. De 10 anos para cá, a Lua está inclinada, como um sorriso ou um chapéu, e esse fenômeno é evidente para qualquer observador atento. Apenas alguns pseudo-especialistas tentam enrolar os leigos com explicações patéticas nas redes sociais. A mídia simplesmente finge que ignora. Esse é um sinal que qualquer pessoa pode constatar por 2 semanas intercaladas, todos os meses. Os habitantes do hemisfério norte têm um indicador na estrela polar, a qual moveu-se alguns graus, motivo pelo qual as pedras guias da Geórgia foram destruídas, pois na pedra central do monumento havia um orifício através do qual as pessoas podiam ver essa estrela. A partir do momento que houve o deslocamento da polar, também chamada de Estrela do Norte, as pedras guias da Geórgia foram demolidas no dia seguinte a um falso ataque que nunca teve nem nunca terá seu autor revelado. Se apresentarem algum, será um ator representando um papel. Artigos científicos são fabricados preparando o público para uma possível explosão da estrela Betelgeuse desde que ela começou a apresentar anomalias, assim como supostamente prevêem o desaparecimento dos anéis de Saturno a partir do momento que um deles começou a desvanecer. Esses sinais anunciam o próximo Ecopen. Com exceção do Sol e da Lua, alguns deles podem ser difíceis de verificar por pessoas leigas, mas qualquer uma que estiver atenta às mudanças climáticas sem simplesmente estar satisfeita em acreditar nas versões oficiais apontando para as atividades humanas como causas, entenderá que os fenômenos radicais acontecendo crescentemente são parte de algo muito maior. Esse mundo sob o céu azul sempre foi hostil, mas ultimamente o clima está mais agressivo e desastres estão acontecendo com mais frequência e intensidade. No âmbito geopolítico, grandes eventos como falsas crises sanitárias e guerras planejadas denunciam que os governos pretendem acobertar o Ecopen por todos os meios possíveis. Se preciso for, desligarão a internet ou até mesmo as redes elétricas temporariamente se esse assunto alcançar grande parte da população mundial. Esses subterfúgios foram simulados em exercícios conjuntos por renomadas instituições internacionais, e segundo os anúncios atuais, um colapso econômico está no horizonte. Embora ocorrências que antecedem o Ecopen possam causar escassez de alimentos decorrentes das atividades solares, pulsos eletromagnéticos localizados desabilitarem equipamentos eletrônicos e redes elétricas, os controladores da humanidade farão parecer que os seres humanos são os culpados por todos os problemas. Inclusive quando houver uma crise econômica possivelmente gerada pelos efeitos da conversão dos polos em andamento. Antes do Ecopen acontecer, a Terceira Guerra Mundial será anunciada e estará em sua plenitude psicológica e material, fazendo com que muitos sobreviventes acreditem que as descargas de plasma, o barulho ensurdecedor da queda do domo e os demais elementos da hecatombe foram causados por armas de destruição em massa. Após o Ecopen, talvez grupos de controladores simulem outra guerra apenas para eliminar as pessoas que sabem o que realmente aconteceu e tentem manter a memória do evento viva, embora tudo indique que o máximo que os sobreviventes poderão fazer será gravar representações em pedras. Uma disputa entre grupos de controladores pela hegemonia mundial é outra possibilidade de haver um conflito logo após o evento, pois alguns países mantêm grandes abrigos militares subterrâneos e poderão utilizar suas armas e seus contingentes. Por enquanto, existem diversos meios tecnológicos para acompanhar os sinais das mudanças climáticas extremas, muito além do que os noticiários costumam publicar, mas nada garante que as informações oficiais não serão manipuladas quando os eventos intensificarem a um ponto que os controladores considerem as esconder mais do que já fazem. Além dos habituais observatórios climáticos e sismológicos, os quais ainda fornecem informações precisas e em tempo real, há 2 estações, uma na Itália e outra na Federação Russa, que monitoram as flutuações na ressonância Schumann, a qual deveria ser estável em 7,83 Hz, mas, de um tempo para cá, vem oscilando e teve dias em que chegou a 100 Hz e outros quando pareceu ter parado por um período. Essas variações podem ser causadas por fatores locais onde os equipamentos que medem a ressonância Schumann estão situados como por exemplo,
uma forte tempestade que gere picos em uma estação enquanto a outra apresenta clima estável e leitura normal. Às vezes, uma delas é desligada para manutenção, o que pode gerar uma falsa impressão de que a ressonância Schumann parou, portanto, é necessário comparar as medições das duas estações disponíveis para confirmar se não há discrepâncias nos dados. As tempestades solares também alteram a ressonância Schumann. Na verdade, as atuais atividades extremas do Sol são as maiores responsáveis pelas mudanças climáticas. Ao acompanhar o índice KP, disponível inclusive em aplicativos gratuitos para dispositivos móveis, é possível verificar que às vezes chega a KP7. KP9 é o mais forte, e passível de gerar pulsos eletromagnéticos localizados similares ao evento de Carrington, lembrando que esse acontecimento, em 1859, derrubou partes da recém-criada rede telegráfica nos Estados Unidos. Mesmo assim, as redes elétricas atuais não foram projetadas para lidar com tais eventos, portanto, não estão preparadas para suportar uma forte tempestade solar. Os habitantes da América do Sul, principalmente das regiões sul e sudeste do Brasil, devem prestar atenção também à anomalia do Atlântico Sul, onde o campo eletromagnético é mais fraco do que em qualquer outro lugar no mundo. Diversos institutos de pesquisas monitoram o desenvolvimento dessa anomalia, mas os relatórios mais atualizados e completos costumam ser produzidos pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, conhecida pela sigla NOAA, nos Estados Unidos. É possível que esses fenômenos também afetem a saúde física e o estado mental das pessoas, quando sob determinadas circunstâncias, mas, para o propósito desse vídeo, devemos nos ater às suas relações com o evento que reinicia as civilizações. Adicionalmente, dependemos das versões oficiais fornecidas por institutos governamentais e acadêmicos sobre a leitura dos seus instrumentos, algo que em algum momento pode ser manipulado. Portanto, precisamos ter nossos próprios meios para estimar quando acontecerá o próximo evento de conversão do plasma eletromagnético. Abordaremos agora os 3 principais marcadores disponíveis para calcular a época do ECOPEN. O primeiro é o relógio. Na verdade, 3 tipos de relógios. Devido ao encurtamento dos dias quando o Sol azulado estiver mais rápido, os relógios digitais também serão acelerados pelas empresas de telefonia móvel e provedores de internet. O ideal é ter um relógio mecânico, totalmente analógico, aqueles de dar corda, e um relógio de sol como dispositivo de redundância para comparar os relógios digitais com as horas e minutos marcados por eles. Por enquanto, ainda temos dias de 24 horas menos alguns segundos, embora a percepção geral seja que os dias estejam muito mais curtos, mas essa sensação é decorrente das anomalias no campo eletromagnético captadas pelos nossos corpos, principalmente pela glândula pineal, a produtora do hormônio melatonina, relacionado aos ciclos circadianos. Para uma aferição correta do tempo, adquira um relógio mecânico e um de sol. Qualquer pessoa pode fazer um com alguns materiais que já tem em casa. A forma mais fácil é utilizar uma régua para marcar as horas com intervalos equidistantes como o mostrador de um relógio analógico normal em um papelão redondo ou prato descartável onde você possa fazer um furo no meio para fincar um lápis ou uma vareta em ângulo reto. Outra maneira simples é fincar uma vara numa superfície totalmente plana onde você possa marcar as horas, conferindo o tempo pelo relógio analógico. Comece às 6 horas da manhã, traçando uma reta na sombra projetada e seguidamente até às 5 ou 6 horas da tarde, dependendo da incidência do sol na época que você estiver fazendo. A projeção de sombra muda conforme as estações do ano, portanto, o primeiro método é melhor por ser móvel. Quando estiver tudo pronto, acompanhe pelo menos uma vez por semana as horas marcadas nos relógios digital, analógico e de sol para verificar o encurtamento dos dias. Enquanto estiver na casa dos minutos, não há motivos para alarme. Quando a diferença for de horas, planeje ir para as montanhas. Estaremos, provavelmente, no ano do reinício. Detalhes de como sobreviver ao ECOPEN serão tratados em outros vídeos. Agora, vamos ao segundo marcador. Esse também é fácil de reproduzir. Os únicos que têm acesso ao mais notório são os cidadãos de Paris. O arco do carrossel tem 3 aberturas frontais. Ele não deve ser confundido com o Arco do Triunfo, localizado na mesma cidade francesa e mais famoso, mas que tem apenas uma entrada frontal.
A da direita do arco do carrossel é alinhada com o solstício de inverno no hemisfério norte, época mais provável para o Ekopen. Todos os anos, em 22 de dezembro, o Sol morre entre aspas, parando sua trajetória na analema anual e, cerca de 3 dias depois, volta ao seu típico movimento. No ano do evento de conversão, o Sol não voltará, ele continuará caminhando no sentido oposto. Esse é o sinal de que o Ekopen acontecerá dentro de horas ou poucos dias. Caso os controladores não encubram os céus de Paris com rastros químicos nessa época, os cidadãos dessa cidade poderão ter esse alerta ao observar o alinhamento do Sol no arco do carrossel durante o solstício de inverno naquele hemisfério. Os habitantes de outras cidades podem replicar esse marcador construindo uma maquete do arco. Com um retângulo de qualquer material, faça 3 portais paralelos como nessa imagem. Ignore os ornamentos. No próximo solstício de verão no hemisfério sul, alinhe o pôr do sol com o portal da direita. Fixe a maquete onde está. Nos dias seguintes, verifique se o sol está se pondo no mesmo local e, principalmente, se cerca de 3 dias depois caminhará em direção ao portal central. O desvio nos primeiros dias é pequeno, mas perceptível. Se estiver indo para o lado direito, ou seja, para fora do seu próprio arco do carrossel, corra para as montanhas. O tempo para planejar estará esgotado. Se não tiver se preparado, improvise. O terceiro marcador é o mais complicado de todos e ninguém conseguiu replicá-lo até hoje. Mas não é necessário. Sua menção é importante porque se trata do relógio astronômico mais complexo do mundo e em seu aniversário oficial de 600 anos foi realizado um show de luzes que revelou muitos detalhes sobre o funcionamento desse mundo, especialmente acerca dos reinícios causados pelo Ekopen. Antes de analisar os detalhes da celebração projetada no templo que abriga o relógio, é interessante saber um pouco sobre sua história fabricada. Reza a lenda que um rei contratou o melhor relojoeiro da Europa para construir uma peça que seria única no mundo. Esse rei teria contato com o bibliotecário, o guardião-chefe de uma civilização intraterrena que estaria interessada em saber quando seria o próximo Ekopen. Então, o relojoeiro fez o Orloj, escrito com a letra J no final e pronunciado como a letra I, conforme a língua tcheca. Logo após terminar sua obra-prima, o relojoeiro teria sido convidado para um jantar com a aristocracia local, onde foi dopado e teve sua língua cortada para que não ensinasse ninguém a replicar o Orloj e esse fosse o único relógio astronômico de sua categoria no mundo. Quando o relojoeiro recuperou suficientemente suas forças, foi até o mecanismo do Orloj e se atirou contra a peça principal, morrendo e danificando o relógio que teria ficado inutilizado por quase 2 séculos. Essa é a lenda mais difundida sobre o Orloj, apesar de ser apenas um mito. Não há nenhum registro desse acontecimento fictício e nada nessa suposta história faz sentido, embora haja interesse em criar uma mística sobre esse relógio astronômico para fins turísticos e distrações direcionadas aos poucos que tentam investigar suas origens. Em primeiro lugar, cortar a língua de uma pessoa não a impede de ensinar nem de replicar seu próprio trabalho. Para completar, um suposto bibliotecário guardião intraterreno teria sobrevivido a algum Ekopen por meio de cálculos e esforços conjuntos para construir cidades que abrigassem sua civilização para dar continuidade à sua evolução, ou seja, ele dispensaria qualquer ajuda de um relojoeiro da superfície para saber quando seria o próximo evento de conversão do plasma eletromagnético. O único registro que temos sobre a construção do relógio foi feito por um dos seus cuidadores, séculos após o Orloj ter sido construído e não é possível verificar sua autenticidade nem o ano em que foi escrito. Ao que tudo indica, o relógio astronômico de Praga foi construído por mestres relojoeiros sob as instruções de Athanasius Kircher, no início do século XVII, época imediatamente posterior ao Ekopen passado e quando os reis da Europa contrataram esse erudito para explicar o funcionamento desse mundo. Essa também seria a época que o relógio voltou a funcionar após o suposto relojoeiro misterioso ter se atirado contra ele. Ainda assim, estamos no campo da especulação. As únicas provas irrefutáveis que temos é que o Orloj foi quase destruído no final da Segunda Guerra Mundial, ocasião em que muitos aspectos da história europeia anterior ao Ekopen foram apagados, como se a guerra tivesse esse propósito. O maquinário do Orloj ficou praticamente intacto. Restaurações e adições no seu exterior e nos ornamentos que o cercam foram realizadas após a guerra, resultando no que temos hoje.
O Orloj é uma das maiores atrações turísticas da cidade de Praga, na República Tcheca. Apesar de ser um relógio astronômico, hoje conta com elementos religiosos, devido a estar em um templo e essas distrações servirem aos propósitos de alienar, consequentemente, controlar as massas. No seu aniversário oficial de 600 anos, em 2010, o show de luzes no Orloj revelou muitos detalhes sobre o funcionamento desse mundo. O público que assistiu no local parecia ignorar as mensagens explícitas, mas algumas interpretações incompletas logo começaram a correr pela internet. Sem pretender esgotar todos os significados, vamos para a análise. O show de luzes abre com uma contagem regressiva, podendo ser interpretada como se o tempo desse mundo estivesse acabando para iniciar uma nova iteração. Em seguida, no topo do templo, o suposto ano da construção do Orloj, 1410. O círculo de baixo com algumas entradas representa a terra quase fechada onde vivemos. O círculo de cima, com apenas uma entrada, é o mundo maior onde a terra está inserida. Os dois semicírculos acima são os dois domos. O eletromagnético que envolve a Terra e o domo de quartzo que abrange o mundo maior. As duas janelas agora iluminadas representam o cubo dentro de outro cubo, o Tesseract que contém essa prisão, a isolando do cosmos no espaço-tempo de Cronos. Círculos concêntricos são formados, mostrando que há mundos dentro de mundos. Os circuitos expõem que esse mundo é artificial. Os tijolos evidenciam que foi construído pelos criadores dessa prisão. A cor branca remete ao domo eletromagnético que congela as águas de cima ou ao muro de gelo chamado de Antártica que envolve esse domínio. Os círculos são revestidos com acabamentos. A construção é encimada por um relógio, revelando que também estamos presos no tempo. Essas sombras projetadas durante badaladas são o escurecimento do Sol seguido por anomalias eletromagnéticas, e a conversão dos polos eletromagnéticos de céu azul para vermelho e vice-versa. Durante a mudança dos polos, as estrelas parecem cair do firmamento. Constelações zodiacais são projetadas, mostrando que existem estações celestes alinhadas para indicar a época do Écope. O Sol e a Lua passam antes da Terra, mostrando suas respectivas importâncias como sinais do evento. A mensagem é clara: olhe para cima. O Sol e a Lua estão circundando a Terra como nos modelos geocêntrico e da Terra plana. Acima, todas as estrelas apontam para a polar, que é projetada pelo Sol negro, localizado no centro da Terra maior. Quando a estrela polar está alinhada no centro, o firmamento é aberto, expondo novamente os mecanismos desse mundo prisão. A trilha sonora e as projeções são sombrias, representando a tensão que acontece na época do Écope. O público ovaciona. Representa bem as pessoas que acreditam que esse acontecimento é divino e que o Criador desse mundo é Deus. Os seres projetados acima representam aqueles que poderão entrar nesse mundo enquanto o domo estiver aberto. Por último, aparece o dragão, criatura mítica que cospe fogo ou plasma. Em seguida, as tempestades eletromagnéticas, descarregando plasma e gerando trovões em quase todo o mundo. Somente algumas localidades, impossíveis de serem previstas, não serão atingidas.
Nesse ponto, o céu vermelho já está quase total. O Sol acima produz uma luz difusa que abrange quase todo o mundo. Sob o céu vermelho não há dia e noite, nem estações do ano, apenas uma atmosfera amena e abundante, com mais oxigênio e menos força eletromagnética, onde tudo é mais leve. Abaixo, vemos figuras marchando no que será chamada de Terceira Guerra Mundial, fabricada para acobertar os efeitos do Ecopen. A maioria das pessoas pensará que a hecatombe estará sendo produzida por armas de destruição em massa, sejam nucleares, de energia dirigida, HAARP ou outras. Pode ser que facções de controladores disputem pela hegemonia para dominar o mundo após o reinício. Logo após o Ecopen, a Terra será mais fértil pela quantidade de magnésio no solo carregado pelas erupções vulcânicas simultâneas. As bandeiras verticais e compridas, vermelhas e brancas, representam a era de ouro do céu vermelho, quando os seres são pacíficos nesse mundo. A bandeira do centro é a da Boêmia, uma referência velada ao que chamam erroneamente de Tartária, o reino passado, antes do Ecopen para o céu azul, uma civilização mundial que existiu há alguns séculos sob o céu vermelho. As moedas douradas sendo despejadas representam a fartura da era de ouro do céu vermelho. Quando a cortina dessa matrix onírica desce, começa o Ecopen seguinte, a mudança para o céu azul. Os oceanos se elevam, inundando parte desse mundo e a outra parte está em chamas. Esse Ecopen ceifa muitas vidas. O céu azul não comporta muitas pessoas que viviam pacificamente sob o céu vermelho. Apenas as exceções violentas que comprovam a regra sobrevivem. A caveira e as cruzes revelam a enorme quantidade de pessoas mortas. As almas tentam sair desse mundo. Voam para cima e para baixo, mas continuam presas. Então, vão para as laterais para seguirem no ciclo de reencarnação. Esse mundo é reconstruído e os 12 apóstolos, que são representações dos 12 signos zodiacais em volta do Sol, voltam para guiar, entre aspas, o povo, mostrando o controle das religiões retornando ao cenário. Embaixo, as estações do ano, dia e noite, características do mundo hostil sob o céu azul. No final desse show do aniversário oficial de 600 anos do Orloi, a rápida sequência mostra que a destruição é seguida pela reconstrução e vice-versa, em um ciclo de tempo indeterminado. O nome da empresa responsável por esse show de luzes é Mácula, termo significativo para a condição de seres aprisionados e o possível motivo de estarmos nesse mundo.